queria dar boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos, parabéns aí pela seleção, pelo trabalho que vocês já apresentaram. E esse, então, é um evento do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros Saberes. A organização do evento, então, pensou de que cada um teria 10 minutos para apresentar seu trabalho. E a outra coisa que pediram também para dizer, lembrar que hoje o evento continua na parte da tarde, a partir das 14 horas, com uma conferência que chama A Ética Psicológica frente à Realidade Religiosa do Mundo Contemporâneo, tá bom? Então, seguindo a ordem, a primeira apresentação do dia é com Maria Clara Iosh, que sou eu, com a apresentação do trabalho A Questão do Sentido e do sentido último em contextos não favoráveis à existência, contribuições de Edith Stein para a psicologia como ciência e profissão, tá bom? Eu vou até cronometrar aqui minha fala. Então, refletir sobre a questão do sentido é um convite a penetrarmos em um universo conceitual complexo que começa pela polissemia do termo e toca o cerne de estruturas humanas fundamentais. Dentre as diversas concepções do sentido, destaca-se a concepção existencial, que implica direção ou sentido da existência. Contudo, o sentido existencial inclui em sua conformação tanto sentir o mundo exterior, como dar um sentido a este vivido, considerando que neste âmbito o impacto dos elementos que compõem o entorno psicossocial são experienciados com maior intensidade, podendo ser motivo de configurações de narrativas subjetivas e intersubjetivas destrutivas, quando vividos em espaços existenciais não favoráveis à realização de si mesmo. Então, esse trabalho é um recorte da pesquisa de doutoramento que objetivou apreender possibilidades de reconfiguração do sentido existencial de jovens autores de ato infracional. Então, é interessante pelo ineditismo da coisa, né? Após seu envolvimento e afastamento do contexto do crime, cujos dados foram analisados fenomenologicamente. A questão em pauta do adolescente em conflito com a lei é multifatorial, de grandes proporções sociais e foge a diferentes níveis de diagnóstico do problema, desde causalidades e motivos psicossociais até as motivações existenciais. Nesse caso, as motivações existenciais referentes à busca de um sentido à vida sofrem uma inversão de sua direção, traçando respostas substitutas que, a despeito de serem respostas, são ináveis para preencher o vazio existencial de uma vida vivida sem a razão de ser. Então, como seria possível a inversão da seta do sentido existencial? Então, essas perguntas podem dar uma indicação também, suas respostas podem dar uma indicação também para a psicologia clínica, que se depara constantemente com demandas de sofrimentos psicoespirituais que podem levar a movimentos de adoecimento do ser, conduzindo o psicólogo a se questionar como auxiliar aquele que sofre a ter vontade suficientemente forte para querer inverter a seta do seu sentido existencial. Então, os depoimentos foram organizados em 3 categorias: a confirmação de um mundo, a configuração de um mundo, o reemergir da pessoa e o tornar-se si mesmo, avaliado segundo as contribuições de Edith Stein. Então, Edith Stein, ela vai dividir, vai pensar no ser humano na sua estrutura transcendental, definindo 3 dimensões: a do corpo vivo, a do psiquismo e a dimensão do espírito, que nós vamos chegar lá. A psique está submetida às leis de qualidade, causalidade de ordem qualitativa, é constituída por aspectos sensíveis e espirituais e pelo caráter pessoal, referindo-se à vontade de realizar um valor que depende do meio para desenvolver-se de modo satisfatório. Então, o que é oferecido à sensibilidade é elemento importante na formação do caráter. Esses jovens descreveram um entorno existencial distinguido por carências materiais e afetivas e relataram os elementos que compõem o seu universo simbólico, fornecendo material psicossocial que demarca uma crença sobre si, por exemplo, sou bandido, sou ruim, sou do mal, conformando um tipo social necessário à confirmação de um mundo, o mundo do crime, que os encaminha para o sentido da morte, do corpo e da alma. Na sequência, eles relatam acerca de outras experiências que se revelam como acontecimentos,
ao incitar uma dor doída por dentro, um grito que se revela como abertura, porquanto provoca uma ruptura no fluxo de suas existências e acorda-os para a possibilidade de implicação pessoal no que lhes acontece, que aqui emerge como um novo motivo que desconfigura o que já davam como próprio na vida deles mesmos. Então, eles começam um percurso que se inicia com o primeiro movimento de redirecionamento existencial, diante da indicação de uma não correspondência ao si mesmo, a tomada de conhecimento, que é seguida pela tomada de posição, definindo a categoria do reemergir da pessoa, essa que se vincula à dinâmica da motivação. Está explícita que a dinâmica da motivação segue leis de sentido, cujo dinamismo é irredutível à dimensão psicofísica, considerando que, diante da evidência de novos motivos, permite-se o insurgir de uma nova classe de complexos de atos capaz de sobrepujar os processos condicionantes anteriores, capacitando o ser humano a fazer um movimento para fora de si mesmo. Mas, considerando a possibilidade do eu negar-se a seguir o convite do mundo, a realização pessoal, ele pode mover-se em direção oposta, nesse caso em um movimento autocentrado que aprisiona a pessoa aquilo que configurou de si mesmo. Então, nós temos que a força empregada na concepção da realização de si pode ser insuficiente para concretizar a transformação necessária. Mas esse impacto permaneceu latente e, no caso desses jovens, diante de outros acontecimentos, eles foram conduzidos a um nível superior de participação do eu, o que mobilizou-os a uma tomada de decisão, a um querer sair do mundo do crime. Com efeito, esse é um duplo querer que está além de um simples querer da vontade. Quando aparecem, então, os atos livres, quando o eu se manifesta como senhor de seu vivenciar, permitindo emergir de uma força inusitada, capaz de suplantar crenças anteriores, mobilizando o eu para a efetivação da decisão de se transformar em um tipo novo. Então, trazendo o exemplo desses jovens para a psicologia clínica, pode-se inferir que um processo psicoterapêutico deve centrar-se precisamente na ação do eu sobre si mesmo. Então, se o eu e o si mesmo não são a mesma coisa, é o eu pessoal que tem o poder tanto de se configurar quanto de se reconfigurar a partir de atos livres. Então, nós trazemos como exemplo o método ADI-TIP, que é o método da abordagem direta do inconsciente na terapia de integração pessoal, que é um processo psicoterapêutico de metodologia intuitiva, criado e desenvolvido por Renato Yoshi de Moraes, a partir da sua prática clínica experiencial, visando atender a pessoa em seu sofrimento psiconossomático, destacando a integralidade da pessoa humana. Então, partindo da identificação das raízes do sofrimento psíquico e um processo progressivo, identificam-se atos próprios do eu, a tomada de conhecimento dos contextos e sentidos do vivido desde a fase intrauterina, a tomada de posição e o decidir diferentemente, movimento possibilitado pela fase terapêutica correspondente, que são movimentos do eu pessoal, que autorizam a decodificação de sentidos destrutivos, a reconfiguração de si mesmo e o reforço dos sentidos construtivos, fundamentando a compreensão do fenômeno clínico a partir da consideração das vivências psicológico-fenomenológicas. Então, encerrando, do exposto conclui-se que o processo de reconfiguração de si mesmo é composto de exigências existenciais e possibilidade de realização, e é a partir do eu pessoal que emerge a possibilidade de transformação, mesmo nas condições mais desfavoráveis. A aprovação que pode decorrer da força espiritual de outros sujeitos ou mesmo do espírito divino, oferecendo a oportunidade do tornar-se si mesmo. Enfatiza-se assim a importância de uma abordagem de intervenção clínica que considere a dimensão espiritual como ponto de origem basilar para o resgate da força do eu psico-espiritual, permitindo o encontro de um sentido transcendente à vida, como foi o caso dos sujeitos dessa pesquisa, que conseguiram, num esforço heróico, transformar o seu destino, tornando-se testemunho da esperança. Pronto, gente, acabei.
Depois a gente pode deixar mais claro. Não sei se quando a gente lê vocês conseguem entender, mas aí depois a gente explica melhor, tá? Então, passando para o nosso próximo conferencista.